Eu sinceramente, antes de cogitar que era real, eu cogitei que tinham criado um novo 1º de abril em 1º de junho, só pra dar uma zoada na galera. Mas não, é real. E a notícia saiu, e agora a gente já tá tendo mais informações. Eu já postei meu reel lá no Instagram, @golim, e é real. Miles Garrett é o novo jogador do Los Angeles Rams, trocado dos Browns para os Rams por um preço inacreditável, na minha opinião. Porque troca o Jared Verse, legal, jogadoraço, sou muito fã, e uma escolha de primeira rodada. Deve ter mais coisa, tá? A gente ainda tá aguardando, mas de momento aqui que eu tô falando, essa notícia urgente aqui, é isso, cara. É isso. Então a gente sabe, né? O Myles Garrett teve uma extensão contratual e tudo, mas a gente sabe que o objetivo do cara é ganhar o Super Bowl, né, cara? É o objetivo de todo mundo, pô. O objetivo de todo jogador da NFL tem que ser ganhar o Super Bowl. E o Myles Garrett sabe que não ia fazer isso nos Browns, cara. Apesar de ser o melhor jogador do time, talvez um dos melhores jogadores da história da franquia, que já teve Jim Brown, né? Mas a gente sabe que é o melhor jogador defensivo da NFL, um dos grandes da história da liga. É um jogador fantástico. E agora ele vai pros Rams, tá? Então, esse é um vídeo urgente aqui pra falar sobre isso. Acabei de postar o meu Reels aqui falando sobre isso, então você pode ir lá. Mas o que acontece, né? Por que hoje? Por que 1º de junho? Bom, primeiro porque 1º de junho separa o ano fiscal da NFL de um para o outro. Começa hoje o novo ano, o que significa que essas trocas, em termos de teto salarial, elas diluem 2 anos, né? Isso facilita para os times. Então, a gente tava esperando, eu tava esperando aqui hoje, já tava, pus meu casaquinho, falei, hoje eu vou falar de A.J. Brown nos Patriots. Ah, que alegria. Um pouquinho de felicidade para o meu time. Não, 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 não. Não, 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 não. Se for pra falar disso, a gente fala amanhã, porque hoje é Myles Garrett. Cara, a gente sabe que o Sean McVay, no draft, teve, né, que pegar o Ty Simpson, uma coisa que claramente, ficou muito clara pelas entrevistas, não era o que ele queria. Não era mesmo o que ele queria. E agora eu vejo que já estava tudo esquematizado. E que enquanto a galera estava focada nas conversas sobre o A.J. Brown nos Patriots, sem revelar para os insiders, sem nada, uma troca absolutamente em segredo que só foi divulgada quando foi divulgada. Ari Meirov, Adam Schefter, todo mundo postando quando saiu. Ninguém teve rumor da parada. O Sean McVay concretiza essa troca, ele e o general manager, o Les Snead, do Myles Garrett saindo do Browns e indo pro Rams. O que isso significa para ambos os times, né? Sempre que a gente fala aqui de trocas, a gente pensa nos 3 lados da moeda, entre aspas. O do time que perde, o do time que ganha e o do jogador. Bom, o Rams tá all-in. Pra mim isso é muito claro, né? O draft não mostrou tanto isso quando pegou um quarterback. Eu sei, mas ainda assim, eu acho que é um cara que eles gostam muito e que pensam nele para o futuro, ok, eu não julgo tanto isso, mas a gente sabe que esse Rams, dessa atual gestão aí, que já vem já de algum tempo, é um Rams de se preocupar menos com escolhas de topo do draft e se preocupar mais com a construção de elenco do jeito que eles querem construir. Ganharam o Super Bowl lá em 2021 dessa forma, comprometendo suas escolhas, comprometendo vários anos de escolhas de draft para priorizar seus principais jogadores, cara. Temos que lembrar, inclusive saiu hoje o Odell Beckham Jr. contratado pelos Giants, pois é. E o Odell Beckham Jr. é um campeão pelos Rams lá, cara, porque o objetivo era pegar os melhores jogadores naquele momento e comprometer escolhas, se esse fosse o caso, tava tudo bem. E o Matthew Stafford foi isso. O Sean McVay, ele quer ser um dos principais e mais vencedores técnicos da NFL, e ele sabe que isso é difícil pra caramba numa liga como essa. Foram pros playoffs esse ano, foram eliminados, mesmo sendo um grande time, porque o Seahawks era um time melhor. Pelo menos essa é a minha opinião. Como vem para 2026... agora já é outra parada que eu quero falar no final do vídeo, mas pra mim isso é um claro all-in. Só que, cara, o Myles Garrett é um daqueles jogadores que, se a gente vai cotar o valor dele, é um cara de múltiplas escolhas de primeira rodada, múltiplas. E aparentemente foi uma e um grande jogador, que é o Jared Verse. Então, o Browns talvez falou assim, tá, o mínimo que eu quero é não ter problemas nessa posição. Eu sei que o cara não quer ficar aqui, o mínimo que eu quero é não ter problemas nessa posição. O Rams falou, a gente tem o Jared Verse. O Jared Verse é um baita jogador. Não é o Myles Garrett? Não. É um talento geracional, é um dos melhores jogadores da história? Não. Mas é um grande jogador novo, jovem, com um potencial muito grande. Beleza. E os Browns ainda ganham uma escolha de primeira rodada. É que quando eu penso nas trocas recentes, quando eu penso em Sauce Gardner, eu acho que ficou muito barato, ridiculamente barato. É por isso que recomendo a você que demorou um pouquinho pra ver esse vídeo, tá vendo esse vídeo mais tarde, dá uma confirmada nos termos da troca, mas é isso, na real, é isso. Quando divulgam essas coisas, é isso, entendeu? Inclusive, eu sempre faço isso, né? Enquanto eu tô gravando o vídeo pra trazer a informação mais segura pra vocês,
Eu dou uma olhada se saiu alguma coisa aqui. E a última coisa que saiu é isso. Mais jogadores e picks podem ser acrescentadas, mas nesse momento, Myles Garrett por Jared Verse, mais uma escolha de primeira rodada, tá? E esse acordo ainda não foi assinado, tá? Então, o Rams, que já tinha adicionado 2 jogadores dos Chiefs, inclusive Trent McDuffie, agora o Myles Garrett. Cara, puca na cu. Ai, meu pai amado. O que esse time tá virando? E pro Browns? O Browns sabe que não é hoje, né? Sabe que não é o momento. Você teve que refazer quase toda a sua linha ofensiva. Dúvidas na posição de quarterback. Vai ser Shador Sanders, vai ser Deshaun Watson de novo. Um monte de dúvida. Um monte de dúvida. A gente sabe disso. Nick Chubb indo embora. Então, são momentos diferentes dos dois times. É por isso que o Dolphins fez esse saldão aí também. E aí, quando a gente pega a troca do Jalen Waddle, a gente vê a loucura, né? Porque o Jalen Waddle custou mais caro que o Myles Garrett, cara. Se for ver. É óbvio que o Jared Verse tem um poder gigante nessa troca, mas é realmente bizarro. Então, eu gostei da forma que foi feito, porque a gente sabe da infelicidade do Myles Garrett, mas ao mesmo tempo não foi aquele drama novelístico a la Aaron Rodgers ou jogadores que fazem holdout aí por meses e meses até aceitar o dinheiro e ficar no time, como foi o caso inclusive do próprio Myles Garrett por um tempo, de ficar num time em que a gente fala, pô, que triste, né? O cara que nunca vai ganhar um Super Bowl porque acabou de renovar com os Browns. Ah, a NFL não é assim. A NFL não é assim, porque quando os caras se conversam, eles vão fazer dar certo. E deu certo, tá? Então, pra mim, pro Rams é gigantesco, pro Browns é meio que aceitar um destino que não tinha muito o que fazer, e pro Myles Garrett a possibilidade de ganhar um Super Bowl, cara. Então, pra mim, sendo muito sincero aqui com vocês, isso eleva os Rams, pra mim, a um dos times favoritos ao Super Bowl. Eu já considerava perto disso, porque pra mim Sean McVay é um dos melhores técnicos da liga, Matthew Stafford mostrou com o seu MVP que tá longe de cair, mesmo que a gente saiba que ele tá envelhecendo. A gente sabe que é um time muito completo em vários setores, sabe esses setores primordiais, linha ofensiva, bons wide receivers, e aí é verdade, precisava de uma defesa, cara, porque construiu muito bem essa defesa atual pelo draft, né? Jogadores como Byron Young, que eu gostava muito e tudo mais. Só que precisava de mais, né? Precisava de mais. Precisava superar um pouquinho mais além de Emmanuel Forbes e Kobe Durant, e foi isso que eles fizeram, pegando os jogadores dos Chiefs, o Jalen Watson e o Trent McDuffie. Só que o Jared Verse era um excelente pass rusher, mas podia ser melhor, né? Já tinha o Braden Fisk, que também é fantástico. Myles Garrett. Talvez o maior sonho de todos os times, tá? Porque se você já tem um quarterback, os Bengals precisam de tudo, mas eles têm um quarterback, sabe? Se você já tem um quarterback, o interesse por um quarterback é menor, né? Mas se você já tem um pass rush, você ainda quer o Myles Garrett. Todo mundo quer o Myles Garrett, mas ele agora é de um time só. Ele é de Los Angeles, ele é dos Rams. Ai, meu pai amado, eu tô muito curioso pra ver. Comenta aí embaixo o que você achou disso, deixa o gostei, se inscreve e se 1º de junho for o novo 1º de abril, eu volto aqui pra desmentir. Não é.